Por favor, desliguem o microfone de vocês. Ligado. Passarinho Você só não escutar cantando. muito barulho. Passarinho Não, tô cantando. aqui. Então, Deixa eu você comer. falou. Vai ser lá porque tava muito. Vamos lá, vamos falar sobre o sistema linfático e imunológico. O que vocês entendem sobre o sistema imunológico primeiro? Hein? Professora, eu já ouvi falar assim porque minha mãe já falou várias vezes. Ih, meu Deus, será que a conexão dela tá ruim? Então, alguém, outra pessoa já que entende? Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente. Olha só, o sistema imunológico a gente chama de defesa. Então, o sistema imunológico é a defesa do nosso organismo. O sistema linfático é um grupo de órgãos, né? Órgãos e alguns tipos de veias, né? Um grupo de órgãos que vão ser responsáveis também por uma forma de defesa do nosso organismo. Só que quando a gente fala de imunológico, a gente não trabalha com órgão, tá? A gente trabalha com células, né? Células de defesa. E quando a gente fala de linfático, é um tipo de defesa, só que a gente trabalha com órgão, tá? Órgão, tecidos, né? Coisa mais concreta. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui, porque senão fica muito embolado, tanto para vocês acompanharem como para mim, tá? Porque eu também uso esse livro na outra aula. Bom, o sistema linfático, então, é um importante componente do sistema cardiovascular. Lembra que a gente estudou o sistema cardiovascular, o coração? Pois é, ele atua em conjunto com vários outros órgãos. E cerca de 1%, ou seja, uma quantidade muito pequena de líquido do sangue, entra nesse tecido e fica preso lá no espaço entre as células e o tecido. Bom, o sistema linfático ele é importante porque ele drena o líquido que o nosso corpo produz, senão a gente ficaria tudo inchado, né? E aí a gente chama esse líquido de linfa, tá? E esse líquido, tá? Ele está presente na corrente sanguínea. Então, o sistema linfático é uma defesa, só que ele trabalha com a drenagem de líquido, né? Que está no nosso corpo. E aí a gente vai chegar na linfa. Bom, vamos entender então a composição do sistema linfático. Ele é formado por órgãos, como eu falei, né? Por vasos linfáticos, ó. E por órgãos. Que órgãos são esses? O timo, o baço, calma aí, as tonsilas e os linfonodos, tá? Então vamos entender um por um para poder não ficar ninguém perdido na história, tá? Bom, então olha só. O sistema linfático, ou seja, as linfas, né? Que a gente acabou de falar que é o líquido que o nosso corpo produz. Calma aí, deixa eu tirar isso aqui, tá? Nosso corpo produz. Ele está localizado entre as células do tecido. Então, ó, entre uma célula e outra, tem um líquido correndo, tá? A gente chama de linfa. Esse vaso que a gente está vendo aqui, onde encontra as linfas, eles são bem fininhos, tá? Lembra aqueles capilares que a gente viu lá quando a gente falou do sistema respiratório e cardiovascular. Ou seja, aqui, ó, eles são bem fininhos e quase nem consegue se ver quando quando abre um corpo, por exemplo, tá? Bom, e aí esses vasos, eles vão se unir, né, originando vasos maiores. Então a gente viu também no sistema respiratório que a gente tinha lá, né, os alvéolos pulmonares, e dentro dos alvéolos pulmonares a gente tinha vários capilarezinhos, né, fininho. E aí quando eles se uniam, formava uns capilares não, mas uns vasos maiores, né, que passava até lá pelo todo o pulmão, né? Então todo capilar, ele é pequeno, só quando ele se une, ele se torna maior. Deixa eu apagar aqui. Tá? Calma aí, pega o lápis. Pronto. Bom, a linfa, gente, como tá falando muito da linfa, é um líquido esbranquiçado, né? Ele banha o nosso corpo, né? As nossas veias, nossas artérias. E dentro dele há hemácias. O que é hemácias mesmo? O que é hemácia mesmo? Toque, toque.
que é hemácia? Não sei. Todo mundo esqueceu. Tá, hemácia, galera. Esse aqui, ó, vermelhinho aqui, ó. É aquele disco vermelhinho, ou seja, essas células sem núcleos que formam o nosso sangue, tá? E isso são hemácias. Então, lá na linfa, né? Como ele tá lá presente no sangue, né? Ele não tem hemácias, mas quem tem hemácias são o sangue, né? A linfa é um líquido, o sangue é outro, tá? Então, ó, entre o sangue tem as linfas, beleza? E lá no sangue tem as hemácias, que são as células sem núcleos que dão composição vermelha, né, pro nosso sangue, tá? Então, o que é que tem na linfa? Qual é que eu pegar a linfa lá? O que eu vejo lá na linfa? Quais são os compostos que eu poderia ver? Claro, se é líquido tem água, né? Mas além de água, o que tem? Células mortas. O que é células mortas? Aquelas células que fazem apoptose, né? Ou seja, elas são programadas para morrer. E aí, né, as células morrem. Vou botar aqui, ó, CM. Além disso, o que eu tenho? Leucócito, que são os tipos de células também. E além disso, o que eu tenho? Depende, pode ser vírus, bactérias, depende se a pessoa está contaminada com alguma coisa ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que está com coronavírus, né, o nome já diz, é um vírus, lá na linfa dela vai ter, né, vários vírus do coronavírus, além dessa substância que eu acabei de escrever para vocês, tá? Então, a linfa é um líquido esbranquiçado, voltando, é um líquido esbranquiçado, né, lembra um pouco o sangue, mas não tem as hemácias do sangue, apesar de estar perto do sangue, né? E aí, por ser um líquido, tem água. Além da água, tem muitas células mortas, porque são as células que estão ali perto que acabam morrendo, e aí se mistura com aquele líquido. Tem leucócito, que são os tipos de células de defesa. E pode ter vírus ou bactérias. Beleza. E o timo? Ó, hoje a aula de hoje vai ser um pouquinho demorada, hein? Que é coisa pra caramba, hein? O timo. O timo é um órgão, tá? Apesar de vocês quase não ouvirem falar, mas é um órgão que produz linfócitos. O que é linfócito? A gente vai ver que linfócito são as defesas do nosso corpo, tá? Que nós chamamos também de glóbulo branco, ó. Linfócito, glóbulo branco, que é o que vai englobar, né, a vírus, a bactéria, enfim, o parasita, tá? Então, o timo, ele age como uma defesa do nosso corpo, tá? Ele tenta inibir infecções que o nosso corpo possui, por ter glóbulos brancos. O baço. O baço é um órgão que fica aqui, ó. Aqui do ladinho. Tá? A gente tem baço também, todo mundo tem. Animais também tem baço. E ele ele é um órgão filtrador. Como assim? Ele filtra, né, tudo que é ruim do nosso corpo, né? Para poder ele por aquilo ali que for ruim, né, ser destruído pelo nosso sistema imunológico. Então, o baço é um órgão filtrador, tá? Então, quando passa ali substâncias estranhas, algum resíduo de célula ruim, né, um vírus, uma bactéria, um fungo, enfim, alguma coisa que seja ruim, ele filtra. Então, é como se fosse aquele coador de café, tá? Ele filtra as coisas ruins para que as células defesas venham e façam a defesa do nosso corpo. Bom, então a gente já viu algumas partes do corpo. Agora vamos falar, né, essa parte aqui que resume o que a gente acabou de falar mais ou menos, tá? Então, olha só, o que é o linfonodo? Linfonodo ou nódulo linfático é um órgão linfático. O nome já diz, é um órgão linfático. É o que a gente mais tem no corpo, tá? Mas qual é a função dele? Lembra que a linfa passa pelo nosso corpo e a linfa tem um monte de coisas que eu falei? Principalmente pode ter vírus, bactérias, enfim, fungo, parasita, enfim, né? O linfonodo é um órgão que vai filtrar a linfa e eliminar aquele vírus, aquela bactéria que eu falei que estava presente lá, tá? Então, o linfonodo, ele filtra a linfa. Quem são os órgãos linfáticos? Os órgãos linfáticos são as amígdalas, são os adenoides, são os
baço, deixa eu apagar aqui, baço, linfonodo, que a gente acabou de ver que tem a função de, né, filtrar linfa, né, o timo, né, e só. Então, quando eu falo dos órgãos linfáticos, eu estou falando de quem? Estou falando do grupo de órgãos que fazem parte deles. Amígdalas, adenoide, baço, linfonodo e timo. A gente já viu o timo, a gente já viu o baço, a gente já falou do linfonodo, agora eu vou falar da adenoide e das amígdalas, tá? Bom, o que são amígdalas? Amígdalas, gente, são que produzem linfócitos. Primeira coisa, deixa eu botar pra mim. Calma aí. O que é linfócito? O Cauã Rangel, liga a sua câmera. Ou vai sofrer boa. Então, vamos lá, olha só. O que é a amígdala? A amígdala. A amígdala fica nessa região aqui embaixo, tá? E aí, ela faz. Acabei de falar. Elas produzem os linfócitos, né? E aí, se elas produzem os linfócitos, elas servem como uma barreira. Pensa comigo, as amígdalas estão aqui. Elas produzem linfócito. Se linfócitos são proteção, elas servem como uma barreira. Então, é uma das primeiras barreiras que nós temos no corpo. Então, olha só, quando eu como alguma coisa que não vai me fazer mal, que seja ruim no sentido de ter parasita nele, as minhas amígdalas vão ficar irritadas depois e vai inchar, né? Que vai dar a famosa íngua. Essa região aqui. Já sentiram íngua? Nunca sentiram? Íngua é aqui, ó. Eu acho que já. Professora, eu não entendi. Aqui, ó. Isso. É na nuca, né? Já. Que é aquele negócio. Como assim? Aqui, ó. Peraí. Aqui, calma aí. Aqui, ó. Você sente? Não, você sente que tá inflamado. Abre a boca assim, dói. É horrível. Ai, dói. Ah, Isso é íngua. Por quê? O que acontece com a íngua? A íngua tá mostrando que que o seu corpo, né, ele tentou se defender contra algum invasor, né? Então as amígdalas, né, por ter algum invasor ali, ela incha e aí você sente a pressão, né, a íngua, tá? Porque a inflamação vai irradiando. Aí você sente a íngua, tá? Então, as amígdalas eles conseguem matar o invasor? destruir quase sempre, mas nem sempre, tá? Senão a gente não teria aí várias doenças, Ah, tá? entendi. Bom, vamos lá. E aí, ó, baço, já falei. O timo, já falei? Já falei. Então, olha só, o timo, ele fica mais desenvolvido, né, depois que a gente nasce. Depois que a gente nasce, ele começa a desenvolver. Vamos caçar aqui, ó, o baço aqui, ó. O baço, esse baço tá muito lá em cima, o baço é um pouquinho pra baixo. O baço, tá? Aqui eu acho que não tá mostrando a amígdala. Mas, ó, o timo fica nessa região aqui, tá? Deixa eu ver se os outros conseguem ver. Ó, os vasos linfáticos correndo pelo corpo, ó, os vasos linfáticos, e não consegue mostrar mais outros não, tá? Mas a gente tem o timo, fica nessa região, o baço fica na região, os vasos linfáticos percorrem todo o nosso corpo, tá? Vamos lá, seguindo. Bom, e aí a gente vai entrar em mais órgãos, tá? Bom, a gente tem as tonsilas. Quem tem as tonsilas? Aposto que vocês nunca ouviram falar, tá? As tonsilas nada mais é que as amígdalas e os adenoides, tá? Porque as tonsilas podem ser palatina, que são as amígdalas, fica na região aqui da boca, né? Ou pode ser tonsila faríngea, que são os adenoides. Então, quando eu falo de tonsilas, eu tô falando tanto das amígdalas como os adenoides. Se eu quero me referir a só um, eu tenho que falar só o nome correto, de um só. Deixa eu pegar aqui porque fica muito horrível. Deixa eu desligar aqui meu... Então, olha só. Já falei pra vocês sobre as amígdalas. Agora vamos falar, então, sobre adenoides, tá? A adenoide, então, faz parte do tecido linfático. A gente já viu lá em cima, né? O que faz parte do tecido linfático. E é responsável pela cavidade nasal. Então, quando as amígdalas são da boca,
o adenoide são da cavidade nasal, né? E ele fica acima ai meu Deus, do céu da boca. E ele é conhecido também como carne no nariz, né? Carne esponjosa no nariz. Já ouviram falar disso? Hein? Vocês Caraca, nunca tiveram carne no nariz, ou alguém que tenha carne no nariz? Porque a adenoide é aquela carne no nariz que a pessoa tem dificuldade de respirar, a pessoa ronca, né? Porque ela tem dificuldade de pegar o ar, então acaba roncando. Então, a adenoide é aquela esponja carnosa, né, que a gente tem no nariz, que também faz parte do sistema imunológico, ou seja, uma defesa do nosso corpo, né? Só que aí ele vai aumentando de tamanho durante a nossa vida, no início da nossa vida. Então, quando a gente é criança, né, aquela massa tá muito grande, né? E aí ela, com 7 anos mais ou menos, né? E conforme a gente vai crescendo, aquela massa vai diminuindo. E em algumas pessoas, essa massa não diminui, né? E aí tem que operar, tem que vir aqui, ó, tá? Pela cavidade nasal, né? E aí eles operam, eles cortam aquela carne da pessoa respirar. E aqui, ó, já teve carne no nariz? E aí você operou com quanto tempo? Jamais operei. Acho que 6 anos de idade. Então, é isso mesmo, que é a fase que tem que operar. Até os 7 anos de alimento é o ideal, tá? E aí, por exemplo, meu noivo ele tem carne no nariz e não operou. Então, ele tem dificuldade de respirar. Dormindo, ele ronca por conta disso, né? Então, olha só. E aí, aqui representa o que eu acabei de falar pra vocês. Ó, as amígdalas, que ficam aqui, ó, na boca. Tá no cantinho da boca, né? Que a gente sente íngua nessa região aqui mesmo, né? E aí a gente tem o adenoide, que é a famosa carne no nariz. Por que tá em contato aqui com a boca? Porque a gente tem uma cavidade, né, gente? Daqui pro nariz. É claro que não é aberto, a gente não vê. Mas tem uma cavidade, um contato, tá? Bom, vamos agora continuar falando, então. Vamos falar sobre os linfonodos, né? Ou nódulos linfáticos. Essa aula é bem grandinha, tá? Bom, linfonodos ou nódulos linfáticos são os órgãos ovais distribuídos geralmente no grupo por todo o corpo ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. O interior dos linfonodos é parcialmente preenchido por linfócitos e macrófitos e tipos de leucócito. Ou seja, no interior do linfonodo, né, uma parte dele vai atuar como defesa do nosso corpo, porque tem os linfócitos e os macrófagos, além de leucócitos. A gente vai entender melhor esses nomezinhos lá embaixo, tá? E a gente já viu que ele faz o quê? Ele filtra a linfa, né? Que tem muitas impurezas, como bactérias, fungos e vírus, tá? E aí, quando ele limpa, ele elimina as impurezas e aquelas células mortas que a gente viu, deixando a linfa, então, limpa para circular pelo nosso corpo, tá? Os macrófagos apresentam longos canais internos do linfonodo, eliminando o corpo estranho. Então, olha só, lá no linfonodo a gente viu que tem os macrófagos. Então, imagine, calma aí. Imagine um ducto com líquido passando, isso aqui é o líquido, tá? Passando. E nesse ducto vou fazer aqui, ó. Os xizinhos são as células mortas. Opa. Tá? As bolinhas são os fungos, bactérias ou vírus, enfim, algum patógeno estranho, tá? E aí, né, os linfonodos, eles limpam isso aqui como, né, os macrófagos vêm e o macrófago vem e elimina o parasita. Isso aqui são os macrófagos desenhados, tá? Elimina os parasitas, tá? E aí, eles fazem o quê? Eles deixam, então, o corpo livre de micro-organismo. Claro que isso nem sempre funciona, certo? Quando a gente sente aquela íngua, né, voltando, isso significa que tem alguma coisa errada no nosso corpo, ou seja, o nosso corpo por dentro inchou. E aí a gente sentiu a ínfa, né? Todas as amígdalas também, quando elas incham, né, a gente sente a íngua. Se o corpo está inchado, é porque alguma coisa está errada, como, por exemplo, presença de micro-organismo ali, que não deixa o corpo trabalhar direito, por isso que ele está inchando. Então, a função dos linfonodos
é justamente fazer essa limpeza da linfa, para poder não vir a gerar problemas maiores e a gente acaba sentindo que alguma coisa está errada, começa com a íngua, tá? Nosso corpo, ele sempre mostra pra gente que tem uma coisa errada. Que eu sempre falo, dor não é normal, tá? Se sente dor não é normal, sentir febre não é normal, sentir íngua não é normal. São sintomas que tem alguma coisa errada no nosso corpo. Bom, e agora a gente vai entender as barreiras do corpo. Eu acredito que seja a parte mais importante de todo o sistema imunológico, tá? Então, olha só, o nosso corpo, ele tem sozinho ele consegue se defender de várias coisas, né? A gente não precisa entrar com medicamento, não precisa entrar com operação, em alguns casos, em outros casos não. Então, sozinho, ele tenta dar conta, né, de eliminar, e eu até brinco que eles são os soldados, né? Eles chamam os soldados para poder eliminar o invasor, né? Como isso, né? Primeira coisa, a gente tem, né, uma reação inespecífica, tem a específica e a inespecífica. Primeiro a gente tem a inespecífica. Como assim? É quando o nosso corpo tenta impedir a entrada de qualquer coisa. Então, assim, está impedindo que entre ainda, tá? Se entrou, beleza, ele vai dar um jeito. Mas a reação inespecífica é quando ele tenta impedir que entre. Por exemplo, a lágrima, né? Quando a gente começa a chorar, ou seja, o nosso olho começa a ficar irritado e aquela lágrima escorre, é porque tentou entrar ali, né, um invasor. Pode ser uns cílios, uma poeirinha, tá? Qualquer coisa do tipo. Tentou entrar. É a inespecífica. Exemplo também, quando a gente espirra, né? Mas não um espirro não de gripe, mas um espirro tipo alérgico. O que é isso? Isso mostra que também tentou entrar ali pelo nariz alguma poeira, alguma coisa que não era do corpo. E aí, né, nossos pelos que a gente tem ali no nariz, né, eles formaram a barreira como uma filtragem para eliminar e impedir que entrasse. Então, quando a gente tem essas reações do corpo, né, é a forma que o corpo tem de impedir que alguma coisa de errado entre ali, tá? Bom, e aí, entrou. E aí, como é que faz, né? Como é que a gente faz? Bom, primeira linha de defesa do corpo. Primeira linha de defesa do corpo, né? Em alguns casos, o micro-organismo está tentando entrar ainda, tentando entrar. Qual a primeira linha de defesa que nós temos? A barreira química. O nosso corpo produz o quê? O suco gástrico, a saliva, a cera do ouvido, a oleosidade da pele, o muco. Vamos falar sobre isso. O suco gástrico. O nome, né, já lembra alguma coisa ácida. O suco gástrico, ele é muito ácido. Por que ele é muito ácido? Só para poder triturar, desfazer o alimento? Não. Ele é muito ácido porque assim ele vai destruir, né, algumas bactérias, alguns fungos, alguma coisa que esteja ali que não deveria estar, tá? A saliva também é ácida, porque ele tenta também eliminar, né, invasor. A cera do ouvido. Deixa eu voltar para mim, que essa aqui é importante. A cera do ouvido serve como uma proteção. O certo não é limpar o ouvido com cotonete até o final. Aquele negócio coçando é bom, né? Mas não é. Porque a cera serve como uma proteção, tá? É como se fosse uma massinha que foi colocada ali para poder impedir que alguma coisa entre ali dentro. E aí, quando a gente limpa o cotonete, a gente acaba empurrando. Professora, tipo, quando a cera tá no ouvido, às vezes fica incomodando, fica coçando assim. Entendeu? Então, você tem que limpar superficialmente. É superficialmente, ó. Vem com um cotonete superficialmente, fazer a limpeza. Se você enfiar, ficar rodando lá dentro, primeiro, você pode estourar o tímpano. Se estourar o tímpano, tem problema na audição. Então, por exemplo, o cotonete a gente tem que usar. Vinícius, liga seu microfone, tá voltando pra mim. Foi. A gente tem que usar superficialmente para evitar que a cera entre, tá?
A cera ela tem que ser só o lado de fora que tem que ser limpo. O resto não. Tem que servir como uma barreira, tá? Pode também, ó, vou te falar mostrar uma coisa. Tá vendo o fone de ouvido? O fone de ouvido, ele é legal, a gente bota aqui dentro, né? A gente escuta, mas o fone de ouvido pode dar fungo. E vai passar pro seu ouvido dá fungo, imagina, fungo dentro do ouvido. Por que pode dar fungo? Eu pego meu fone de ouvido e empresto a Fernanda. Aí a Fernanda pega e empresta a Isabela. A Isabela pega e empresta a Cauã Serpa. E aí é passando um rodízio de fone de ouvido. Alguém ali tá com uma orelha suja. Tá falando comigo. E aí alguém ali tem uma orelha suja. Quando eu passo pro outro, eu vou passar a sujeira. E aí eu vou causar o fungo dentro do ouvido. Tá? Então a cera ela serve como primeira barreira. Deixa eu voltar aqui. Foi. Bom, a oleosidade da pele também serve como barreira. O muco que nosso corpo libera também serve como barreira. Gente, tá voltando pra mim. Melhorou? Não, tá voltando ainda. Então, os reflexos são as reações involuntárias que ocorrem no nosso corpo. Proteção, com a tosse, quando inala fumaça, mostrando que alguma coisa estava errada ali. E o espirro ao inalar poeira, mostrando que o nosso corpo, né, reagiu a algum invasor que estava ali. Aí a segunda linha de defesa, né, que quando o micro-organismo, ele entra no nosso corpo. Agora ele entra, né? Qual o primeiro processo que o nosso corpo faz? Da febre. Então a temperatura, ela aumenta porque o nosso corpo está tentando ainda, né, a combater o antígeno, né, combater aquele micro-organismo ali para poder liberar o nosso corpo livre, tá? Então a febre é a primeira forma que o corpo mostra que está tentando combater aquilo ali, tá? E aí quem faz isso? Os glóbulos brancos. Lembra? Os glóbulos brancos, ó. Calma aí. Os glóbulos brancos. Aqui é o glóbulo branco. Aqui é o micro-organismo. Ele tenta abraçar esse micro-organismo e destruir aquele micro-organismo ali, tá? Então, quem faz isso são os glóbulos brancos. Enquanto eles estão trabalhando, a gente fica com febre. Bom, o nosso corpo, nossas células de defesa, que a gente fala que é o soldado, quem são elas? Né? A gente fala, mas não sabe. Bom, são os macrófagos e são os linfócitos. Só eles? Não. A gente tem outro aqui que a gente vai ver já, tá? Então, são macrófagos e linfócitos. Então, depois que o corpo entra, vem o glóbulo branco, tenta trabalhar. Não deu certo? Chama o macrófago. Não deu certo? Chama os linfócitos. E assim vai até conseguir. Se não conseguir, vai ter que entrar com medicamento. Porque eles não fazem milagres, tá? Então, quem são os macrófagos? Eles vão capturar o invasor no nosso corpo e vão chamar. Ó, primeiro eles capturam o nosso invasor e vão chamar, né? Convocar o sistema imunológico para trabalhar, né? E aí, quem vai vir? Vai vir o linfócito T, que vai identificar aquele invasor ali, que o macrófago pegou, tá? E depois que ele identificar, ele vai chamar o linfócito B, para poder entrar em ação. E aí, quando chama o linfócito B, entra a nossa linha de defesa. Então, como é que funciona isso? Para a gente entender melhor. Vamos lá. Ó, deixa eu botar aqui, ó, F de fungo. O fungo entrou no corpo. Opa. Entrou no nosso corpo, certo? A primeira barreira não deu certo. Nada deu certo. Nem a lágrima, nem o espirro, nada deu certo. O fungo entrou. Depois que o fungo entrou, né, os glóbulos brancos tentam destruir. A gente vai ver ele aqui, ó. Mas antes dos glóbulos brancos tentar destruir, deixa eu apagar aqui. Alguém tem que capturar ele, né? Porque tá lá na corrente sanguínea passeando, brincando com o nosso corpo. Alguém tem que capturar ele. O macrófago vem e captura. Então, como se o macrófago fosse a polícia. Oi? Professora, desculpa interromper a aula, porque Kaique falou que o celular dele tá 20% e tá apelando muita bateria. Tá bom. E o celular dele é viciado. Olha só, o macrófago, ele vem, é convocado para trabalhar ali,
tá? Então ele segura, ele captura o fungo, fica segurando. Depois que ele pegou, se capturou o fungo, ele vai alertar o nosso corpo que tá com o invasor ali. E aí o que ele faz? Calma aí. Ele chama o linfócito T. Nossa, ficou horrível, né? Deixa eu pegar aqui, calma aí. Ele chama, porque às vezes falha a canetinha, o linfócito T. O linfócito T é composto por vários linfócitos. A gente fala T porque é o grupão, né? O linfócito T, ele vai identificar, né, esse rapazinho aqui, que é o nosso fungo, tá? Vai identificar lá. Então, o linfócito T é como se fosse, deixa eu ver aqui, ó, o macrófago é a polícia, o linfócito T seria a vítima, né, que vai identificar se foi ele mesmo que fez alguma coisa. Ele vai identificar. Depois que ele identificou, ele já sabe quem é, ele vai chamar o linfócito B. E aí, o linfócito B vai tentar destruir, ó, esse invasor aqui, tá? Então, pense que o macrófago é a polícia. O linfócito T é a vítima, que precisa identificar. E o linfócito B é o juiz, que vai decidir o que vai ser feito aqui, tá? Então, é isso que acontece no nosso corpo. Aqui é a primeira linha de defesa, que é quando o nosso corpo tenta não deixar entrar. Depois que entrou, ó, vem a segunda linha de defesa, que é quando o macrófago e o linfócito T vão agir. E depois que já descobriu quem é, quem vai destruir é a terceira linha de defesa, que faz a destruição, que são o nosso linfócito T. Vamos ver como é que eles são. Ó, o linfócito T, então, é composto por várias células e proteínas específicas, como, por exemplo, os glóbulos brancos, que a gente acabou de falar. Esse aqui, ó o glóbulo branco aqui, ó. Esse glóbulo branco vão produzir os anticorpos. O que é o anticorpos? É a proteína que vai destruir o invasor, tá? Então, olha como é que o glóbulo branco é. Isso aqui, ó, são os invasores, né? A gente fala glóbulo branco, mas ele não é branco não, tá? Ele faz o quê? Ele tenta acabar, fagocitar o intruso. Olha as patinhas dele sendo, tá vendo? Caminhando até o intruso. Ele vai tentar destruir o intruso. Se isso não der certo, o que acontece? Hein? Se isso não der certo, galera, a gente tem que entrar com medicamento, por exemplo. A gente fica doente. Isso aí. Fica doente, a gente tem que entrar com medicamento. Então, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, o nosso corpo, quando pega o vírus do coronavírus, ele faz todo esse esquema aqui. Deixa eu apagar aqui. Botar o V de vírus. Ele faz todo esse esquema aqui. Tá? O vírus entra, é convocado o macrófago leva até o linfócito T, linfócito T reconhece e manda para o linfócito B para tentar destruir. Acontece que o linfócito B não consegue destruir, né? Então, ele faz tudo. Ele não consegue destruir. E aí, o que acontece é ao contrário. Ao invés do linfócito B conseguir destruir o vírus, é o vírus que destrói o linfócito B. Por isso a pessoa fica fraca. Porque ao invés do linfócito B destruir, né, os glóbulos brancos destruírem, é o invasor que começa a contra-atacar. E aí ele consegue destruir o sistema imunológico. Então, por exemplo, até o câncer, né? O próprio corpo ataca. E aí fica mais difícil ainda de trabalhar, tá? Tá acabando, ó. Faltam mais 2. E aí, o que são células de memória, né? Ou memória imunológica? Nada mais é que a lembrança que o nosso corpo tem, né? Aquela memória que o nosso corpo tem contra aquele invasor. Então, o que acontece? O nosso corpo, o glóbulo branco, quando ele vem aqui, né? Antes dele vir aqui, ele tem que reconhecer, não tem? Ele reconhece, ele vai ver, aqui ele vai ver se ele já trabalhou com aquilo. Se ele não trabalhou com aquilo, ele tem que mudar a sua forma, de forma que ele consiga, né, atacar o invasor, né? Agora, se ele já trabalhou, ele já sabe qual é a forma que ele tem que usar. E aí ele ataca direto. Então, quando uma pessoa fica doente pela primeira vez, por exemplo, deixa eu ver aqui. Pegou, deixa eu ver isso aqui, uma gripe X, né? O vírus é X, certo?
Pegou hoje. Vamos botar aqui, sei lá, que hoje é 1º. Então, o nosso corpo vai demorar, sei lá, botem aí, 10 dias para conseguir eliminar. Por quê? Tem que reconhecer a forma dele ainda para poder destruir. Agora, se passou, sei lá, 2 anos e aquele mesmo tipo de vírus da gripe atacou novamente, né? E aí o corpo já sabe como é que é a forma dele, porque ele tem memória. E aí, ao invés de 10 dias para destruir, ele destrói em 3 dias. A gente nem sente que ficou doente, tá? E isso acontece. As células de memória, o corpo já grava, já memoriza a forma daquele invasor para destruir. Por isso que os pesquisadores estão estudando se quem já pegou coronavírus uma vez pode vir a pegar de novo. Ou seja, se o corpo consegue guardar aquela memória ali de destruir. Então, por exemplo, cachumba. Cachumba, quem pega uma vez, não pega mais, né? Reza a lenda. Existem exceções. Por quê? Porque a célula de memória já gravou o formato daquele invasor. E aí, se você tiver contato com ele, não dá nem tempo de você ficar doente. Você nem sente. Ele já ataca. Porque ele tem a memória de como que é, tá? Ó, cachumba não, desculpa, eu falei errado. É catapora. Não sei por que cachumba na minha cabeça. Catapora, tá? Agora, rapidinho, hein? Qual a diferença de vacina e soro? Não sei se tá o soro, tá por aqui. Soro. A vacina é como se dizer, é um preparo através de vírus mortos ou inativo. Então, é pego o vírus, né? Mata-se o vírus, usa o DNA do vírus para poder produzir a vacina. E aí, é injetado dentro do seu corpo. Aí as células de defesa vão vir, vão reconhecer aquele formato e vão guardar na memória o formato daquele vírus. Só que ele não vai te fazer mal, porque ele está morto. Só o formatinho dele está ali. E aí, quando você tiver contato de novo com aquele vírus, né, as células de memória já sabem como que vão atacar. E aí, sim, vai atacar o vírus que está ativo, tá? Então, a vacina serve como uma inativação. Ou você mata o vírus, ou você inativa ele e coloca dentro da pessoa. Aí o corpo faz o trabalho dele de reconhecer, fazer um antígeno, né, preparar aquele antígeno, salvar na memória. E aí quando você tiver contato real, ele vai saber destruir. Já o soro não. O soro, você vai fornecer ao organismo anticorpos. Aqui, na vacina, você faz o corpo, né, faz o anticorpo trabalhar para gravar na memória. Aqui não, aqui você vai fornecer ao corpo anticorpos. Só que que anticorpos é esse? Anticorpos com doses elevadas para combater um determinado veneno. Então, soro é para combater veneno, exemplo de cobra, né? Vacina é para combater um micro-organismo, exemplo catapora, febre amarela, tá? Mas como é que dá o soro? Bom, o soro, então, é o anticorpo produzido numa pessoa saudável, né, ou em um animal, e aí é retirado, né, daquele animal os anticorpos, né, e aí é misturado, né, ao veneno de um animal peçonhento, e a resposta imunológica que aquele corpo ali der é injetado novamente em outros animais, tá? As células de memória não são ativas. Você só vai adicionar anticorpos para aquilo ali. Entenderam que vacina, eu pego o vírus, a bactéria inativo e coloco ali, enquanto que o soro, eu tiro o anticorpo, misturo com veneno, o anticorpo vai ser multiplicado para poder, né, desfazer aquele veneno, e aí eu coloco o anticorpo na pessoa. Falem comigo. Vocês entenderam? Que? Então, assim, a vacina pro vírus é o vírus? Isso. Isso aí. Só que Ô, professora, então, tipo, eles usam vírus... pro vírus. Ai, peraí. Tipo, aí eles usam vírus contra si mesmo.